Ela chegou à mansão com uma mala pequena e um corpo que carregava inocência demais para aquele lugar. Ele, um homem frio e solitário, sentiu a presença dela como um perfume que fica na pele. Bastou um toque de dedos no piano esquecido para acender uma memória que ele jurava enterrada. E ali, entre silêncio e tensão, nasceu o tipo de desejo que queima sem precisar de palavras. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Ela não sabia, mas aquela noite solitária seria o início de uma história que viraria sua vida de cabeça para baixo. Vinda de uma família humilde do interior de Minas Gerais, com pouca experiência no mundo e carregando consigo apenas uma mala pequena e um coração virgem, Teresa Oliveira aceitara um trabalho como empregada doméstica na mansão de um dos empresários mais ricos, temidos e solitários de São Paulo. Um homem tão poderoso quanto inacessível, frio como o mármore de seus salões, marcado por um passado doloroso e envolto em silêncio. A jovem mineira de 23 anos olhava pela janela do ônibus enquanto as luzes da metrópole paulistana surgiam no horizonte. O Jardim Europa, bairro nobre onde trabalharia, parecia um mundo completamente diferente das ruas simples de Teófilo Otoni, sua cidade natal. As mãos de Teresa, calejadas pelo trabalho na roça e depois como auxiliar de cozinha em um restaurante local, apertavam o papel com o endereço da mansão de Henrique Bastos, um dos maiores empresários do ramo de tecnologia do Brasil. Menina, não perca essa oportunidade. O salário é 3 vezes maior que qualquer coisa que você conseguiria por aqui, dissera Dona Zulmira, sua vizinha que trabalhava para uma agência de empregos domésticos e conseguira a indicação. O que Teresa não sabia era que já 5 empregadas haviam desistido daquele emprego nos últimos 8 meses. Ninguém aguentava a atmosfera opressiva da mansão, nem o temperamento difícil do patrão, um viúvo de 38 anos que raramente dirigia a palavra aos funcionários. O táxi parou em frente a um portão imponente de ferro trabalhado. A casa não era apenas uma mansão, era quase um palácio moderno, com linhas arquitetônicas arrojadas que contrastavam com o verde abundante dos jardins perfeitamente cuidados. Teresa sentiu seu estômago embrulhar. Por um momento, pensou em desistir. Senhorita Oliveira? Uma voz áspera a recebeu quando o segurança finalmente abriu o portão após confirmar seu nome na lista. Uma mulher alta, de postura rígida e cabelos grisalhos impecavelmente presos em um coque, a esperava. Sim, senhora, respondeu Teresa, com seu sotaque mineiro ainda mais carregado pelo nervosismo. Sou Regina Menezes, governanta da residência do Sr. Bastos. Siga-me. Vou mostrar suas acomodações e explicar suas funções. E, por favor, tente não arrastar essa mala pelo piso de mármore. Foi importado da Itália. A mansão, um lugar onde até os passos pareciam calculados e as palavras pesadas, era habitada por regras, olhares julgadores e corredores longos de solidão. Teresa logo percebeu que ali não bastava limpar ou cozinhar. Era preciso sobreviver às pequenas disputas, à desconfiança e, principalmente, ao desprezo da governanta, uma mulher amarga que se via como verdadeira senhora daquele lar. Sr. Bastos tem horários rigorosos e hábitos específicos, explicava Regina, enquanto caminhavam por um corredor repleto de obras de arte que Teresa jamais vira nem em livros. O café deve ser servido às 6h30 precisamente. Ele almoça no escritório. O jantar deve estar pronto às 20 horas, mas ele frequentemente come sozinho na biblioteca. Nunca sob hipótese alguma. Entre no escritório dele sem ser chamada. Nunca o interrompa quando estiver ao telefone. Nunca fale a menos que seja questionada. Regina abriu uma porta no final de um corredor lateral, revelando um quarto simples, mas confortável, muito melhor que o cubículo que Teresa dividia com 2 primas em Teófilo Otoni. Suas funções incluem limpeza geral das áreas comuns, auxílio na cozinha e lavanderia. Daremos seu uniforme. Amanhã começa às 5h30. Alguma pergunta? Teresa balançou a cabeça negativamente. Regina franziu o senho.
Aqui respondemos sim, senhora ou não, senhora. Entendido? Sim, senhora, apressou-se em responder. Ótimo. E outra coisa, o senhor Bastos não gosta de barulho, nem de música, nem de risadas altas, nada que possa perturbá-lo. Quando a governanta finalmente saiu, Teresa sentou-se na cama e deixou escapar um longo suspiro. O que tinha se passado na vida daquele homem para criar um ambiente tão frio? Nas primeiras semanas, Teresa raramente via o patrão. Henrique Bastos era quase uma sombra na própria casa. Alto, sempre vestido impecavelmente em ternos escuros, com olhos castanhos profundos que pareciam enxergar através das pessoas sem realmente vê-las. Os outros funcionários, o motorista Paulo, a cozinheira Dona Cida, o jardineiro, seu Antônio e algumas diaristas que vinham ocasionalmente, faziam suas tarefas em silêncio, como se temessem despertar alguma fera adormecida. Por que ele é tão fechado? Teresa ousou perguntar a Dona Cida certa manhã, enquanto ajudava a preparar o café. A cozinheira, uma senhora robusta de quase 60 anos e olhar bondoso, baixou a voz. Perdeu a esposa há 5 anos, acidente de carro. Estava grávida de 7 meses. Teresa sentiu um aperto no peito. Nossa, que tristeza! Regina trabalhava para eles desde antes do casamento. Dizem que sempre foi apaixonada por ele, mas o patrão só tinha olhos para a dona Helena. Depois que ela partiu, ele nunca mais foi o mesmo. E a Regina, bem, ela se transformou na dona da casa, do jeito dela. Os dias passavam e Teresa começava a entender a dinâmica silenciosa daquele lugar. Regina observava cada passo seu, criticando até a maneira como dobrava as toalhas ou organizava as flores. Mas havia algo na jovem mineira que a distinguia das outras empregadas. Ela não se intimidava facilmente. Uma tarde, enquanto limpava a sala de música, um cômodo praticamente abandonado com um piano de cauda coberto por um pano, Teresa não resistiu. Após certificar-se que estava sozinha, tirou o pano e tocou suavemente algumas teclas. Tinha aprendido um pouco com as freiras do colégio em Teófilo Otoni. Não era talentosa, mas conseguia tocar algumas melodias simples. O que ela não sabia era que Henrique Bastos havia retornado mais cedo do escritório e ouvira a melodia hesitante ecoando pelos corredores silenciosos. Quando ele apareceu na porta, Teresa quase desmaiou de susto. Perdão, senhor. Eu não devia... Me desculpe, por favor. Gaguejou, levantando-se apressadamente. Para sua surpresa, o rosto normalmente impassível de Henrique mostrou uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Foi minha esposa quem escolheu esse piano, disse ele com uma voz grave que Teresa raramente ouvira. Ela tocava todas as noites. Sinto muito, senhor. Não vou mais tocar. Não, ele disse quase num sussurro. Não é proibido. E saiu, deixando Teresa paralisada e confusa. Naquela mesma noite, enquanto servia o jantar na biblioteca, uma refeição que ele mal tocou, Teresa notou que, pela primeira vez, Henrique a olhava realmente. Não como parte da mobília, mas como uma pessoa. Você é de onde? Perguntou ele, surpreendendo-a. Teófilo Otoni, Minas Gerais, senhor. E como veio parar em São Paulo? Precisava ajudar minha família. Somos 6 irmãos, sou a mais velha. Meu pai adoeceu e, bem, aqui o salário é melhor. Ele assentiu, voltando a mergulhar em seu silêncio habitual. Mas algo havia mudado. Nos dias seguintes, Teresa começou a notar pequenas mudanças na rotina da casa. Uma vez, encontrou o patrão na cozinha, conversando com Dona Cida sobre alguma receita mineira que ele queria experimentar. Em outra ocasião, ouviu o som do piano vindo da sala de música. Não era ela tocando, mas sim ele, depois de anos de silêncio. O que ninguém poderia prever era que Henrique, blindado por anos de luto e afastamento emocional, se veria profundamente tocado pela presença discreta e pela bondade genuína daquela jovem que nem sequer ousava olhá-lo nos olhos. Sem perceber, ela começou a reacender luzes que há muito estavam apagadas. Pequenos gestos, uma flor trocada no vaso da sala, o cuidado silencioso com as plantas, um pão de queijo feito com a receita de sua avó,
romperam as barreiras invisíveis que cercavam o coração daquele homem. Regina, no entanto, observava tudo com olhos de falcão. A aproximação, ainda que sutil e inocente, entre o patrão e a nova empregada, despertou nela um ciúme corrosivo. Teresa, não estou satisfeita com seu trabalho na biblioteca. Os livros estão fora de ordem, disse a governanta certo dia, com um tom cortante. Mas eu organizei exatamente como a senhora ensinou, por autor e... Não discuta, interrompeu Regina. E outra coisa, não é apropriado ficar tocando aquele piano. Isso perturba o Sr. Bastos. Ele disse que não se importava. Ele disse: vocês andam conversando muito, não é? Saiba que funcionários que se tornam íntimos demais dos patrões acabam criando problemas e sendo demitidos. A ameaça era clara, mas Teresa não se deixou intimidar. Continuou, fazendo seu trabalho com o mesmo cuidado e dedicação. E sem que percebesse, seus pequenos atos de gentileza, como deixar um café fresco na mesa de Henrique, nas madrugadas em que ele trabalhava até tarde, ou colocar um vaso de girassóis na varanda, porque notara que ele sempre parava para observá-los, começavam a transformar a atmosfera daquela casa. A tensão entre eles crescia, mas não se manifestava em palavras. Era no olhar rápido, na troca de um toque acidental, no silêncio compartilhado em noites chuvosas. Aos poucos Henrique passou a observá-la, a buscá-la nos detalhes, a ouvi-la mesmo, quando ela não dizia nada. Teresa, por sua vez, começou a perceber que por trás daquele semblante rígido havia um homem despedaçado, cansado da própria sombra. Você cuida dessas orquídeas com tanto carinho, comentou ele certa tarde, encontrando-a no pequeno jardim de inverno. Elas me lembram minha mãe, respondeu Teresa, surpresa com a própria coragem de continuar a conversa. Ela sempre dizia que as plantas são como pessoas, precisam de atenção e paciência para florescer. Um leve sorriso, o primeiro que ela via, surgiu no rosto de Henrique. Sua mãe parece sábia. Ela é. E a sua? Senhor! Um breve silêncio. Faleceu quando eu tinha 16 anos. Teresa sentiu o impulso de tocar o braço dele, em um gesto de conforto, mas conteve-se. Sabe, continuou ele surpreendendo-a, Helena, minha esposa, também amava flores. Dizia que uma casa sem plantas é uma casa sem alma. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa pelo nome na presença dela. Naquela mesma noite, Regina encontrou Henrique sozinho na biblioteca. Senhor, preciso falar sobre Teresa. Algum problema com o trabalho dela? Perguntou ele, sem desviar os olhos do livro que lia. Não exatamente, mas tenho notado que ela está cada vez mais presente. Talvez seja melhor manter uma certa distância. Os funcionários podem interpretar mal. Henrique finalmente a encarou. O que está tentando dizer, Regina? Apenas que, desde que Dona Helena... Bem, o senhor tem sido tão cuidadoso com sua privacidade. E essa moça... Teresa, ele corrigiu. Ela tem um nome. Sim, Teresa, ela é... diferente. Temo que possa estar... com outras intenções. Que intenções seriam essas? Regina escolheu as palavras com cuidado. O senhor é um homem importante, rico, solitário, e ela é uma moça simples, do interior. Não seria a primeira vez que... Chega, interrompeu Henrique com uma frieza que não demonstrava há semanas. Não quero mais ouvir insinuações sem fundamento, mas a semente da dúvida estava plantada. Regina sabia exatamente o que fazia. Após anos de devoção não reconhecida, vendo seus sentimentos ignorados, ela não permitiria que uma caipira qualquer conquistasse o que ela nunca conseguiu. Enquanto isso, em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Teresa escrevia uma carta para sua mãe em Teófilo Otoni. Contava sobre São Paulo, sobre o trabalho, mas omitia o turbilhão de emoções que começava a sentir pelo patrão. Como explicar que, contra toda lógica e bom senso, seu coração inexperiente estava se rendendo a um homem tão distante de sua realidade? Mãe, escreveu ela, às vezes sinto que estou em um sonho estranho, um lugar onde tudo é bonito por fora, mas tão triste por dentro. E o mais confuso é que mesmo com toda essa tristeza, algo dentro de mim está florescendo.
algo que não deveria existir. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cores e aromas. O jardim da mansão Bastos, cuidado com esmero por seu Antônio e cada vez mais por Teresa, tornava-se um pequeno paraíso. As orquídeas, em especial, pareciam responder ao toque da jovem mineira, abrindo-se em flores exuberantes que encantavam a todos. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Teresa àquela casa, e muita coisa havia mudado. O ambiente, antes sufocante, ganhara leveza. Henrique já não se trancava tanto no escritório, às vezes até jantava na sala de jantar principal, e volta e meia era possível ouvir o som do piano ecoando pela mansão. Nunca vi o patrão tocando tanto desde... Bem, você sabe, comentou Dona Cida com Teresa, enquanto preparavam o almoço. Ele toca muito. Bem, respondeu a jovem, tentando esconder o rubor que surgia em suas faces sempre que o assunto era Henrique Bastos. Tocava melhor antes, mas está voltando. A cozinheira sorriu. E sabemos graças a quem. Não sei do que a senhora está falando. Teresa desconversou, concentrando-se na massa de torta que sovava. Sei. E esse pão de queijo especial que você faz toda quinta-feira, dia que ele sempre chega mais cedo, também não tem nada a ver, não é? Teresa não conseguiu conter um sorriso tímido. Era verdade que, aos poucos, ela havia começado a observar os pequenos detalhes da rotina de Henrique. Sabia quais eram seus pratos favoritos, conhecia seus horários, percebia quando ele estava cansado ou preocupado e, sem que admitisse para si mesma, buscava maneiras sutis de tornar seus dias melhores. Em uma tarde particularmente quente, Teresa organizava a biblioteca quando Henrique entrou inesperadamente. Ela apressou-se em se desculpar pela intrusão. Não precisa sair, ele disse. Na verdade, estou procurando um livro específico. Talvez você possa me ajudar. Claro, senhor. Qual? É uma edição antiga de Grande Sertão, Veredas. Capa vermelha, com detalhes dourados. Teresa sorriu, sentindo uma inesperada conexão. Guimarães Rosa. É um dos meus autores favoritos. Henrique a olhou com surpresa. Você conhece? Meu professor de literatura no colégio era apaixonado pelos escritores brasileiros. Ele me emprestava livros. Dizia que eu tinha talento para a interpretação. Você estudou até quando? Terminei o ensino médio. Ganhei uma bolsa para a faculdade, mas... Ela hesitou. Meu pai ficou doente. Precisei trabalhar. Henrique assentiu, compreensivo. Por um momento, o silêncio entre eles não era desconfortável, mas íntimo. Aqui está, disse Teresa finalmente, encontrando o livro em uma prateleira alta. Ao entregá-lo, seus dedos tocaram os dele brevemente. Foi como uma corrente elétrica. Obrigado, murmurou ele, sem desviar o olhar. Você gostaria de ler algo daqui? Pode pegar o que quiser. O gesto simples representava uma enorme quebra de barreiras. Aqueles livros, muitos raros e valiosos, eram um tesouro pessoal de Henrique. Eu adoraria, senhor. Henrique, corrigiu ele, quase num sussurro. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Henrique. Daquele dia em diante, um novo ritual se formou. Teresa ocasionalmente encontrava livros deixados estrategicamente em seu quarto, clássicos brasileiros, poesia, algumas obras internacionais traduzidas. Às vezes, havia pequenos marcadores com anotações feitas por ele, destacando passagens específicas. Em retribuição, ela começou a deixar pequenos presentes para Henrique. Um marcador de livro artesanal feito por ela, um arranjo especial com flores do jardim, uma fornada extra de pães de queijo deixada sobre sua mesa com um simples bilhete, para inspirar a leitura. O que nenhum dos dois percebia era que Regina observava tudo com crescente amargura. A governanta, que há anos nutria sentimentos não correspondidos por Henrique, via na aproximação entre patrão e empregada não apenas uma ameaça à sua autoridade, mas uma traição pessoal. Teresa chamou Regina certa manhã com um tom falsamente doce.
Precisamos conversar sobre suas atribuições. Sim, senhora. Notei que você tem passado bastante tempo na biblioteca. É na sala de música. Estou apenas cumprindo minhas funções, senhora. O senhor Bastos... O senhor Bastos, interrompeu Regina, é um homem bom demais para perceber quando estão se aproveitando de sua gentileza. Mas eu não sou. Teresa sentiu o sangue subir às faces. Com todo respeito, não estou me aproveitando de nada. Não? E esses livros no seu quarto? E essas conversas cada vez mais frequentes? Acha que não sei que você fica tocando aquele piano quando ele chega para chamar atenção? A senhora está enganada, Você apenas nada. É uma empregada, Teresa. Sua função é limpar, servir e obedecer. Não conquistar o patrão com suas artimanhas de moça do interior. As palavras atingiram Teresa como um tapa. Ela sempre tivera consciência da diferença social entre ela e Henrique. Mas ouvir aquilo exposto de forma tão cruel machucava mais do que esperava. Sei exatamente qual é meu lugar, senhora, respondeu com dignidade. E também sei reconhecer inveja quando a vejo. O rosto de Regina transformou-se em uma máscara de fúria. Você vai se arrepender disso, menina. Muito. Naquela mesma tarde, o clima na mansão ficou ainda mais tenso quando Regina reuniu todos os funcionários na copa. Atenção, por favor, anunciou ela com voz solene. Algo muito grave aconteceu. O relógio de bolso do Sr. Bastos, uma peça de ouro que pertencia ao pai dele, desapareceu do escritório. Um murmúrio de preocupação percorreu o grupo. Aquele relógio era uma das posses mais estimadas de Henrique. Um dos poucos objetos pessoais de seu pai que ele mantinha. Obviamente alguém aqui o pegou, continuou Regina, percorrendo o olhar por todos, mas demorando-se em Teresa. Vou dar uma oportunidade para que o culpado confesse. Caso contrário, seremos obrigados a revistar os aposentos de todos. Isso é absurdo, protestou Paulo. O motorista. Trabalhamos aqui há anos, ninguém roubaria nada. Nem todos trabalham aqui há anos, respondeu Regina, olhando diretamente para Teresa. Algumas pessoas só chegaram recentemente e já conseguiram privilégios. O golpe baixo era evidente. Teresa sentiu os olhares dos colegas sobre ela, alguns confusos, outros desconfiados. Eu não peguei relógio nenhum, afirmou com voz firme. Veremos, sorriu Regina friamente. Começaremos as buscas amanhã cedo, a menos que o objeto apareça antes. Naquela noite, Teresa mal conseguiu dormir. Sabia que era inocente, mas também sabia que Regina faria de tudo para incriminá-la. Pensou em falar diretamente com Henrique, mas hesitou. Não queria parecer que estava usando a aproximação entre eles para obter vantagens. Na manhã seguinte, como um pesadelo que se concretiza, o relógio apareceu, escondido entre as roupas de Teresa, durante uma revista conduzida por Regina na frente de todos os funcionários. Não, isso é impossível! Exclamou Teresa horrorizada. Eu nunca peguei isso. Alguém colocou aí. Claro, claro, respondeu Regina com falsa compreensão. É sempre o que dizem. A humilhação era completa. Os outros funcionários, mesmo aqueles que gostavam de Teresa, olhavam-na agora com decepção e desconfiança. Dona Cida parecia especialmente magoada. Ela havia defendido a jovem mineira desde o início. Vou informar o Sr. Bastos imediatamente, declarou Regina com um brilho triunfante nos olhos. E acredito que sua presença nesta casa não será mais necessária, Teresa. Com o coração partido e lágrimas contidas, Teresa voltou ao quarto para começar a arrumar suas poucas posses. Como explicaria à família que havia sido demitida por roubo? Como enfrentaria a vergonha de ser expulsa daquela casa justamente quando começava a sentir que encontrara um lugar ali? E pior, como suportaria o olhar de decepção de Henrique quando soubesse? Mas o romance que nascia no silêncio provocaria ecos altos. A governanta, tomada pela inveja e por uma paixão frustrada, começou a plantar intrigas. Acusou Teresa de roubo, expôs sua origem humilde e tentou manchar sua imagem diante dos demais funcionários. Um relógio valioso apareceu misteriosamente entre os pertences da nova empregada, e a humilhação pública quase a destruiu. No entanto, pela primeira vez, Henrique interveio. Ele não apenas a defendeu,
mas desarmou a casa inteira com seu olhar de desconfiança. E pela primeira vez ele escolheu confiar. Enquanto colocava suas roupas na mala, Teresa ouviu uma comoção no corredor. A porta do quarto se abriu sem cerimônia e lá estava Henrique, com uma expressão que ela nunca vira, uma mistura de raiva contida e determinação. Senhor Bastos, eu juro que não. Eu sei, interrompeu ele. Não precisa jurar. Regina apareceu logo atrás dele, visivelmente agitada. Senhor, o relógio estava com ela, todos viram. Henrique virou-se lentamente para encarar a governanta. Regina, trabalha para minha família há quantos anos? 22 anos, senhor, respondeu ela, confusa com a pergunta inesperada. Então deveria saber que o relógio do meu pai tem um pequeno arranhão na tampa, resultado de uma queda quando eu tinha 10 anos. O rosto de Regina perdeu a cor. O relógio que você encontrou, continuou Henrique, enfatizando a palavra com ironia, é uma réplica que comprei há alguns anos. O original está guardado no cofre do banco, como você bem sabe. Um silêncio mortal caiu sobre o quarto. Os outros funcionários que observavam da porta trocaram olhares surpresos. Eu não sabia, gaguejou Regina. Não sabia? Ou escolheu uma peça que achava que ninguém notaria a diferença? Henrique respirou fundo, controlando a evidente irritação. Todos vocês voltem a seus afazeres. Regina, me encontre na biblioteca em 10 minutos. E Teresa, por favor, desfaça essa mala. Você não vai a lugar nenhum. Quando todos se retiraram, Teresa finalmente deixou as lágrimas rolarem. A tensão, o medo, a vergonha, tudo explodiu em um choro silencioso de alívio. Henrique, que ainda não havia saído, aproximou-se hesitante. Sinto muito por isso, disse ele, com uma suavidade que contrastava com a firmeza de momentos antes. Deveria ter percebido antes o que estava acontecendo. O senhor acreditou em mim, murmurou Teresa, enxugando as lágrimas. Henrique, corrigiu ele novamente com um pequeno sorriso. E sim, acreditei. Sempre acreditarei. O momento era intenso demais. Havia algo nos olhos dele, algo que ia além da confiança ou da compaixão. Algo que fez o coração de Teresa acelerar. Obrigada, Henrique. Ele assentiu, parecendo subitamente consciente da intimidade da situação, e saiu para sua conversa com Regina. O que foi dito na biblioteca naquele dia permaneceu entre eles, mas o resultado foi claro. Embora não tenha sido demitida, a governanta perdeu muito de sua autoridade na casa, e a relação entre Henrique e Teresa deu mais um passo em direção a algo mais profundo. Naquela noite, incapaz de dormir, Teresa foi atraída pelo som do piano. Seguindo a melodia, encontrou Henrique na sala de música, tocando uma peça que ela nunca ouvira antes. Algo melancólico, mas estranhamente esperançoso. Desculpe, não queria interromper, disse ela, parando na porta. Entre, convidou ele, sem parar de tocar. Compus isso há muito tempo para Helena. Nunca terminei. Teresa aproximou-se, sentando-se em uma poltrona próxima. É linda. Ficou inacabada, como muitas coisas na vida. Ele parou de tocar, olhando para o piano com uma expressão distante. Sabe, por anos achei que nunca mais conseguiria sentir nada, que estava condenado a viver como uma concha vazia, apenas cumprindo obrigações, respirando sem viver de verdade. E agora? Henrique olhou para ela com uma intensidade que fez Teresa estremecer. Agora percebo que estava errado, que a vida, por mais cruel que seja às vezes, também pode ser surpreendente, que a luz pode entrar novamente, mesmo pelos menores espaços. Essa confiança se transformou em aproximação. Numa noite de tempestade, guiado pela música que ele mesmo voltou a tocar após anos, Henrique encontrou Teresa ouvindo-o em silêncio. Foi ali, naquela sala tomada por sombras e notas de piano, que aconteceu o primeiro diálogo íntimo. E foi também onde o toque dele no rosto dela revelou mais do que desejo, revelou reverência, respeito e o início de algo poderoso. Às vezes penso que você é como essas flores que cuida com tanto carinho, disse ele, aproximando-se e tocando levemente o rosto de Teresa.
aparentemente frágil, mas com uma força interior extraordinária. Ela fechou os olhos, sentindo o calor daquela mão em sua pele. Tenho medo, confessou. De mim? De nós, do que está acontecendo, de como isso pode acabar. Henrique deixou escapar um suspiro profundo. Também tenho medo de sentir novamente, de me abrir para a possibilidade de perder outra vez. Mas mais que isso, tenho medo de não tentar. Lá fora, a tempestade rugia com trovões que faziam a casa tremer. Mas ali dentro, no espaço íntimo entre dois corações que começavam a se reconhecer, havia uma tempestade ainda maior, de sentimentos reprimidos, de desejos negados, de possibilidades que pareciam tão improváveis e, no entanto, tão inevitáveis. Henrique tocou os cabelos de Teresa, afastando uma mecha rebelde de seu rosto. Você merece mais do que isso, mais do que um homem quebrado, mais do que uma vida escondida nos fundos de uma mansão. Não me diga o que mereço, respondeu ela com uma firmeza surpreendente. Passei a vida inteira ouvindo pessoas me dizendo o que posso ou não posso ter, onde posso ou não posso ir, o que posso ou não posso sentir. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformava seu rosto geralmente austero. Nunca conheci ninguém como você. Nem eu como você. E então, como se o tempo tivesse parado, como se o mundo lá fora não existisse com suas convenções e julgamentos, Henrique inclinou-se e tocou os lábios de Teresa com os seus. Um beijo suave, quase reverente, mas carregado de promessas. Quando se afastaram, ambos sabiam que nada mais seria como antes, que aquela linha havia sido cruzada e não havia como voltar atrás. Para o bem ou para o mal, seus destinos estavam entrelaçados. Regina não vai aceitar isso, murmurou Teresa, lembrando-se subitamente da realidade que os cercava. Regina trabalha para mim, não o contrário, respondeu Henrique. Mas você tem razão em se preocupar. As pessoas falarão, julgarão, tentarão nos separar. A pergunta é, estamos dispostos a enfrentar isso? A resposta de Teresa não veio em palavras, mas em um novo beijo, este mais confiante, mais decidido. Um beijo que dizia tudo o que precisava ser dito. Aquela noite marcou o início de uma nova fase em suas vidas. Nos dias que se seguiram, tiveram que ser discretos, encontrando-se em momentos roubados. Uma conversa na biblioteca após todos se recolherem, um passeio pelo jardim ao amanhecer, mãos que se buscavam sob a mesa durante um café da manhã, aparentemente casual. Regina, como esperado, percebeu a mudança. Embora não tivesse provas concretas, sentia no ar a eletricidade entre eles. E sua amargura só crescia. O senhor pretende comparecer ao jantar beneficente da Fundação São Paulo na próxima semana? Perguntou ela a Henrique uma tarde, com falsa casualidade. Sim, é importante para a empresa, respondeu ele, sem desviar os olhos dos documentos que analisava. A imprensa estará lá, todos os grandes nomes da sociedade paulistana. E, apenas pensando no que diriam se soubessem que um dos homens mais cobiçados de São Paulo está tendo um caso com a empregada. Henrique finalmente levantou o olhar, encarando-a com frieza. Cuidado, Regina. Já ultrapassou limites que não deveria. Estou apenas pensando no seu bem, senhor, na sua reputação, no legado que construiu. Meu bem-estar nunca foi sua preocupação real, e ambos sabemos disso. Como pode dizer isso? Dediquei minha vida a esta casa, a você e sua família, e transformou essa dedicação em uma prisão, para você e para todos ao seu redor. Já chega, Regina. A governanta saiu da sala tremendo de raiva. Não seria humilhada assim, não depois de tantos anos de devoção não reconhecida. Se Henrique acreditava que poderia simplesmente substituí-la no seu coração por uma caipira qualquer, estava muito enganado. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, Regina fez uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz feminina atendeu após vários toques. Márcia, é Regina. Lembra daquela vez que você me disse que se eu tivesse alguma história interessante sobre os ricaços de São Paulo, você poderia publicar? Bem, tenho algo que vai interessar sua coluna de fofocas.
O sol de inverno iluminava fracamente o quarto simples nos fundos da mansão quando Teresa acordou com batidas insistentes na porta. Ainda sonolenta, ela levantou-se e abriu, encontrando Dona Cida com uma expressão alarmada e um jornal nas mãos. "Menina, você precisa ver isso", disse a cozinheira, entrando rapidamente e fechando a porta atrás de si. Teresa pegou o jornal e sentiu o sangue gelar nas veias. Na coluna de fofocas de um dos tabloides mais populares de São Paulo, uma manchete chamativa: "Empresário viúvo consolado nos braços da empregada". O texto, repleto de insinuações maldosas e meias-verdades, sugeria que Teresa era uma oportunista que havia se aproveitado da vulnerabilidade emocional de um homem rico e solitário. Como isso aconteceu?", gaguejou, sentindo as pernas fraquejarem. "Regina", respondeu Dona Cida com certeza. "Quem mais teria interesse em expor vocês assim? Henrique já viu?" "Ainda não saiu do quarto, mas não vai demorar. Paulo disse que os telefones da casa não param de tocar desde cedo. Jornalistas, fofoqueiros, gente querendo confirmar a história." Teresa sentou-se na cama, atordoada. Em sua ingenuidade, jamais imaginara que seu romance discreto com Henrique poderia virar um escândalo público. Agora via seu nome e sua reputação jogados na lama, descritos como uma caipira interesseira que havia enfeitiçado o patrão. "O que vou fazer, Dona Cida?" A cozinheira sentou-se ao lado dela, colocando um braço reconfortante em seus ombros. "Primeiro, acalme-se. O patrão não é homem de se deixar levar por fofocas. Ele vai proteger vocês." "Não é tão simples", respondeu Teresa, lágrimas começando a cair. "Isso vai afetar os negócios dele, a imagem pública. As pessoas já estão falando." Naquele momento, outra batida na porta. Quando Dona Cida abriu, um Henrique visivelmente alterado entrou no quarto. Nunca Teresa o vira tão furioso. "Você já viu isso?" perguntou ele, segurando outro exemplar do mesmo jornal. Teresa apenas assentiu, incapaz de falar. Henrique voltou-se para Dona Cida. "Pode nos deixar a sós, por favor?" Quando a cozinheira saiu, ele sentou-se ao lado de Teresa, pegando suas mãos entre as suas. A raiva em seu rosto deu lugar a uma preocupação genuína. "Sinto muito que você esteja passando por isso", disse ele. "É tudo culpa minha." "Não", protestou Teresa. "Nós dois sabíamos que poderia acontecer. Talvez não dessa forma, mas..." Regina já foi afastada. "Pedi para Paulo levá-la para um hotel. Não pisará mais nesta casa. Isso só vai confirmar os boatos." "Não me importo", respondeu Henrique com firmeza. "O que me importa é você. É nós." Teresa sentiu o coração apertar. Como seria fácil acreditar naquelas palavras, entregar-se completamente àquele amor. Mas a realidade era mais complexa. O escândalo já estava nas ruas, e sabia que o impacto seria muito maior para Henrique que para ela. Um empresário de sua estatura, com tantos negócios e conexões, não poderia simplesmente ignorar a opinião pública. "Henrique, precisamos pensar com calma. Isso vai afetar sua empresa, seus negócios." "Não me subestime", sorriu ele acariciando o rosto dela. "Construí um império do zero. Sobrevivi à perda da pessoa que mais amava no mundo. Acha mesmo que tenho medo de alguns fofoqueiros? Não é só isso. Sua família, seus amigos, os que importam entenderão. Os que não entenderem não importam." O telefone do quarto tocou, interrompendo o momento. Henrique atendeu, sua expressão endurecendo novamente enquanto escutava. "Não darei entrevistas", respondeu ele secamente. "E se continuarem assediando meus funcionários, tomarei medidas legais." Quando desligou, voltou-se para Teresa com determinação. "Vamos sair daqui por alguns dias. Tenho uma casa em Campos do Jordão, nas montanhas. Ninguém nos incomodará lá até que essa tempestade passe." Ela hesitou. Fugir vai parecer uma admissão de culpa. "Não estamos fugindo. Estamos nos dando espaço para respirar, para pensar, para ficarmos juntos sem essa pressão." A proposta era tentadora. Dias longe do tumulto, apenas os dois, num lugar cercado pela natureza. Mas uma voz dentro de Teresa, talvez a mesma que a fizera deixar Minas Gerais em busca de uma vida melhor, dizia que essa não era a solução. "Não posso ir", disse finalmente. "Não assim,
não como se tivéssemos algo a esconder. Henrique pareceu surpreso, mas depois assentiu lentamente. Você está certa. Não é assim que devemos lidar com isso. Naquele mesmo dia, contrariando todas as expectativas, Henrique convocou uma coletiva de imprensa em sua empresa. Ao lado de seus advogados, enfrentou dezenas de jornalistas e câmeras. Teresa assistia pela televisão da cozinha, cercada pelos outros funcionários, o coração na garganta. Estou aqui para esclarecer os recentes rumores sobre minha vida pessoal, começou Henrique, com uma calma surpreendente. Normalmente não comentaria sobre assuntos privados, mas a forma como esta história foi distorcida exige um posicionamento. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Sim, estou em um relacionamento com Teresa Oliveira, que trabalha em minha residência. Um relacionamento baseado em respeito, admiração e carinho mútuos. Não há nada de escandaloso nisso, exceto na mente daqueles que vivem de explorar a vida alheia. Um burburinho percorreu a sala de imprensa. Quanto às insinuações de que ela teria se aproveitado de mim ou de minha posição, são absurdas e ofensivas. Conheço Teresa há meses e posso afirmar que é uma das pessoas mais íntegras e genuínas que já conheci. Se há algum privilegiado nessa relação, sou eu. Teresa sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca imaginara que ele faria algo assim que se exporia publicamente por ela. Por fim, continuou Henrique, devo esclarecer que a fonte dessas mentiras foi uma ex-funcionária recentemente dispensada por comportamento antiético. Já estamos tomando medidas legais contra a difamação. Isso é tudo que tenho a dizer. Agora, por favor, respeitem nossa privacidade. Com isso, ele se retirou, ignorando o bombardeio de perguntas que se seguiu. Na cozinha da mansão, os funcionários explodiam em comentários entusiasmados. Nunca vi o patrão assim, exclamou Paulo. Ele realmente gosta de você, menina, sorriu Dona Cida para Teresa. Mas a jovem mineira permanecia em silêncio, absorvendo o impacto daquele gesto. Henrique havia declarado publicamente seus sentimentos, defendido sua honra, enfrentado o julgamento social, por ela, uma simples moça do interior. Quando ele retornou à mansão, horas depois, encontrou Teresa no jardim de inverno, entre as orquídeas que tanto amava. Ele aproximou-se silenciosamente, observando-a com um misto de admiração e ternura. Acho que agora sou oficialmente o assunto mais comentado de São Paulo, disse ele, fazendo-a virar-se. Não devia ter feito aquilo, respondeu ela, mas seus olhos traíam a emoção que sentia. Não podia permitir que manchassem seu nome dessa forma, que tentassem transformar algo puro e verdadeiro em um escândalo barato. Ele se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Teresa, sei que é tudo muito rápido. Sei que há um mundo inteiro tentando nos separar, mas nunca tive tanta certeza de algo como tenho agora. Você trouxe luz para uma vida que parecia condenada à escuridão. Trouxe esperança quando eu achava que não havia mais nada pelo que esperar. Ela, virgem e inexperiente nos assuntos do coração, se via tomada por um sentimento tão intenso quanto assustador. Ele, acostumado ao controle e ao isolamento, sentia-se exposto pela primeira vez. Mas quando os sentimentos vieram à tona, o desejo de ambos se tornou incontrolável. Em uma noite em que o mundo parecia parado, ele bateu à sua porta. Confessou sua luta interna, sua atração e seu medo. Ela hesitou, mas não negou o que sentia. E assim, naquele quarto simples e escondido nos fundos da mansão, viveram sua primeira noite de amor. Uma noite sem pressa, onde a pureza dela encontrou a ternura dele e onde dois corpos descobriram juntos o significado de se entregar por completo. Naquela mesma noite, enquanto a mansão dormia e uma leve chuva caía sobre São Paulo, Teresa ouviu batidas suaves em sua porta. Seu coração sabia quem era antes mesmo de abrir. Henrique estava parado ali, não como o poderoso empresário que enfrentara a mídia horas antes, mas como um homem vulnerável, com os olhos revelando uma mistura de desejo e hesitação. Não consegui ficar longe, disse ele simplesmente. Teresa abriu mais a porta, um convite silencioso. Quando ele entrou, o pequeno quarto pareceu encolher ainda mais, preenchido pela presença dele,
pela tensão entre eles. Tenho lutado contra isso por semanas, confessou Henrique, sua voz baixa, quase um sussurro. Contra o que sinto, contra o quanto desejo você. Mas, hoje, depois de tudo, percebi que não quero mais lutar. Também não quero, respondeu Teresa, com uma honestidade que surpreendia a si mesma. O primeiro beijo foi hesitante, uma pergunta. O segundo, uma resposta. E logo estavam perdidos um no outro, mãos explorando, corpos se reconhecendo, corações batendo no mesmo ritmo frenético. Teresa nunca havia estado com um homem antes. Sua inexperiência era evidente em cada toque tímido, cada suspiro nervoso. Henrique percebeu, e seu desejo deu lugar a uma ternura infinita. Podemos parar, sussurrou ele, acariciando o rosto dela. Podemos esperar. Não, respondeu ela com firmeza. Esperei a vida. Toda por algo que nem sabia o que era, até te encontrar. Naquela noite de chuva, no quarto simples nos fundos da mansão, duas almas finalmente se encontraram por completo. Henrique guiou Teresa com paciência e carinho, transformando cada momento de hesitação em descoberta, cada medo em prazer. E quando finalmente se tornaram um, foi como se o mundo lá fora, com seus julgamentos e preconceitos, simplesmente deixasse de existir. Depois, deitados nos braços um do outro, Teresa chorou. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de uma emoção tão profunda que não encontrava outra forma de expressão. Tudo bem? Perguntou Henrique, preocupado, enxugando suas lágrimas com beijos suaves. Mais do que bem, sorriu ela. É só que nunca imaginei que poderia sentir algo assim, tão completo. Ele a abraçou mais forte, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quero você na minha vida, Teresa. Não como empregada, não como amante secreta, como companheira, como igual. O mundo não nos vê assim. O mundo pode mudar sua visão. Eu mudei a minha quando você entrou por aquela porta há meses atrás. Eles adormeceram entrelaçados, sonhando com um futuro que, apesar de todos os obstáculos, parecia finalmente possível. Nos dias que se seguiram, a notícia do relacionamento entre o empresário viúvo e sua jovem funcionária continuou repercutindo. As opiniões se dividiam. Alguns romantizavam a história, comparando-a a um conto de fadas moderno. Outros criticavam duramente, vendo nela um exemplo de abuso de poder ou oportunismo. Mas dentro da mansão, uma nova dinâmica se estabelecia. Sem a presença tóxica de Regina, o ambiente tornava-se mais leve. Os outros funcionários, depois do choque inicial, começavam a aceitar o relacionamento de Teresa e Henrique. Alguns até o celebravam secretamente, vendo nele a prova de que o patrão finalmente voltava a se viver. Vocês deviam passar um fim de semana na Ilha Bela, sugeriu Paulo certa manhã, enquanto levava Henrique ao escritório. Tem um primo que aluga casas lá, lugar paradisíaco, longe dos olhos curiosos. Não é má ideia, respondeu Henrique, sorrindo ao pensar em dias de praia com Teresa. Mas o preço de amar alguém tão distante de seu mundo logo se apresentou. Regina, agora afastada, espalhou rumores, manipulou a mídia, transformou o caso em escândalo ainda maior. O nome da jovem apareceu nos tabloides como oportunista, destruidora de lares, interesseira. Os olhares nas ruas, nos restaurantes, nas lojas, se tornaram mais afiados do que facas. E ela, mesmo protegida por ele, sentiu que estava se tornando um fardo em sua vida. Uma tarde, Teresa navegava pela internet no computador da biblioteca quando se deparou com um artigo particularmente cruel. O texto, assinado por uma famosa colunista social, não apenas questionava a integridade de Teresa, mas insinuava que o relacionamento afetava negativamente os negócios de Henrique. Fontes próximas afirmam que importantes investidores estão reconsiderando parcerias, dizia o artigo. A imagem do outrora respeitado empresário está irremediavelmente manchada por esse escândalo. Ao lado, uma foto de Henrique em uma reunião com expressão tensa e cansada. A legenda maliciosa dizia: "O preço do amor proibido. Bastos parece abatido em encontro com acionistas." Aquela foi a gota d'água.
Teresa fechou o computador e caminhou lentamente até seu quarto, uma decisão dolorosa, tomando forma em sua mente. Ela amava Henrique profundamente, mais do que jamais imaginara ser possível amar alguém, mas não podia continuar sendo um obstáculo em sua vida, uma mancha em sua reputação, um peso em seus ombros. Com o coração em pedaços, ela decidiu partir. Deixou para trás a mansão, o homem que amava e uma carta onde escreveu: Amar também é saber a hora de ir. Não posso continuar sendo a razão de sua dor, de sua preocupação. O mundo é cruel conosco, e por mais que eu queira acreditar que nosso amor é mais forte que tudo, não posso ignorar o dano que estou causando à sua vida, à sua carreira. Você me devolveu a capacidade de sonhar, de sentir, de acreditar. Agora preciso devolver a você a paz que merece. Perdoe-me. Sempre sua, Teresa. Quando Henrique retornou do escritório naquela noite, encontrou a carta sobre sua cama. Leu-a 1, 2, 3 vezes, incapaz de processar o que estava acontecendo. Então, como um furacão, percorreu cada cômodo da mansão chamando por ela, recusando-se a acreditar que Teresa havia realmente partido. Ela saiu no meio da tarde, confirmou Dona Cida, com lágrimas nos olhos. Disse que tinha uma entrevista de emprego, mas levou a mala pequena. Para onde? Exigiu Henrique, desesperado. Ela disse para onde ia. Não, patrão. Só que precisava se afastar, que era melhor para todos. Henrique sentou-se na escada, devastado. Como Teresa podia achar que ele estaria melhor sem ela? Como podia não perceber que sua vida só tinha sentido agora porque ela estava nela? O milionário entrou em desespero. A busca foi incansável, e quando finalmente a encontrou trabalhando em uma padaria simples do subúrbio, não foi o empresário que apareceu ali, mas o homem despido de seu orgulho. Ele pediu, não exigiu, implorou, não com palavras, mas com o olhar de alguém que descobriu o amor tarde demais. Nos dias que se seguiram, Henrique mobilizou todos os recursos para encontrá-la. Contratou investigadores, visitou parentes de Teresa em Minas, contatou agências de emprego. Paulo, o motorista, percorreu cada bairro de São Paulo, mostrando a foto dela em restaurantes, hotéis, pensões. Quase 2 semanas se passaram sem sucesso. Henrique parecia um fantasma, vagando pela mansão, incapaz de comer direito, de dormir, de se concentrar nos negócios. Seus amigos mais próximos começavam a se preocupar seriamente. Foi então que veio a pista. Uma prima distante de Teresa, que morava em Santana, bairro da zona norte de São Paulo, ligou após ver um dos anúncios que Henrique publicara em jornais locais. Ela está trabalhando em uma padaria perto da minha casa, informou a mulher. Não quis me dizer onde está morando, mas vai lá todos os dias, das 6 às 2. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Henrique já estava parado diante da pequena padaria no subúrbio paulistano. O lugar era simples, com mesas de fórmica e um balcão de vidro exibindo pães e doces caseiros, tão diferente dos ambientes luxuosos que frequentava, mas estranhamente acolhedor. Quando Teresa saiu da cozinha carregando uma bandeja de pães recém-saídos do forno, quase a derrubou ao vê-lo. Ali estava Henrique Bastos, um dos homens mais poderosos de São Paulo, vestido informalmente, com olheiras profundas e uma expressão de quem não dormia há dias. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, depois de colocar a bandeja no balcão com mãos trêmulas. "Procurando a razão da minha vida", respondeu ele simplesmente. "Henrique, por favor, já conversamos sobre isso na carta. É melhor assim." "Melhor para quem, Teresa? Porque não é melhor para mim. Olhe para mim. Acha que estou bem? Que estou em paz?" A dona da padaria, uma senhora italiana de expressão curiosa, observava a cena com interesse crescente, assim como os poucos clientes matinais. "Não podemos conversar aqui", murmurou Teresa, consciente dos olhares. "Então onde? Quando? Você fugiu sem me dar chance de lutar por nós, sem me dar voz nessa decisão que afeta nossas 2 vidas. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta verdade, que Teresa sentiu as defesas que construíra cuidadosamente começarem a ruir. "Meu turno termina às 2, disse finalmente. "Estarei aqui", prometeu ele.
Aquelas foram as horas mais longas na vida de Henrique. Esperou pacientemente, caminhando pelo bairro, observando a vida simples que se desenrolava ali, tão distante de seu mundo de reuniões corporativas e decisões multimilionárias. Pensou em como Teresa se encaixava naturalmente neste ambiente, com sua simplicidade e autenticidade. E pensou também em como ela havia se encaixado perfeitamente em sua vida, trazendo cor a um mundo que só conhecia tons de cinza. Às 2, em ponto, ela saiu da padaria, trocando o uniforme por roupas simples, jeans, camiseta, tênis. Tão linda na sua simplicidade que fez o coração de Henrique doer. Vamos dar uma volta? Sugeriu ela. Caminharam até uma pequena praça próxima, sentando-se em um banco sob uma árvore frondosa. Por alguns momentos apenas ficaram ali, lado a lado, observando crianças brincando, idosos conversando, a vida cotidiana seguindo seu curso. Senti sua falta, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Mais do que imaginei ser possível. Também senti a sua, admitiu Teresa. Mas não mudei de ideia. Você viu o que a mídia está fazendo, como isso está afetando seus negócios, sua reputação. E daí? E daí? Repetiu ela incrédula. Henrique, você construiu um império. Tem responsabilidades, funcionários que dependem de você, uma imagem a zelar. Nada disso importa sem você, respondeu ele com simplicidade. Entende isso? Antes de você entrar na minha vida, eu era apenas uma máquina funcionando no automático. Respirava, comia, trabalhava, dormia. Não vivia de verdade. Teresa sentiu lágrimas se formando. Estou te protegendo, de mim, do escândalo das consequências. Não preciso de proteção, preciso de você. Ele segurou as mãos dela entre as suas, olhando-a nos olhos com uma intensidade avassaladora. Sei que é assustador. Sei que o mundo parece estar contra nós, mas juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Separados. Bem, você viu como fiquei, e suspeito que também não esteja muito melhor. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Teresa. Era verdade. As últimas semanas haviam sido um tormento. Cada noite chorando até dormir. Cada dia forçando um sorriso para clientes da padaria, enquanto seu coração sangrava. Tenho medo, Henrique. Medo que um dia você acorde e perceba que sacrificou demais por mim, que se arrependa. O único arrependimento que teria seria deixar você ir sem lutar. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Não prometo perfeição, prometo verdade. Verdade nos meus sentimentos, nas minhas ações, no meu compromisso com você. E foi com esse gesto que ela retornou. Os dois enfrentaram o escândalo de frente. Ele convocou uma coletiva e, ao vivo, diante das câmeras, declarou: o nome dela é puro, e eu não tenho vergonha de amar quem me devolveu a vida. Regina, a ex-governanta, se viu desmascarada, exposta como mentirosa. As provas mostraram que ela criou toda a intriga. A mulher amarga que tentou destruir o romance se viu reduzida ao esquecimento, enquanto o casal se refugiou longe das manchetes. No campo, onde o barulho da cidade não chega, encontraram paz. Ali, entre flores, risos e novos dias, ela cultivou algo novo. Um filho. Fruto de uma noite que nasceu do silêncio, cresceu no amor e resistiu à maldade. Os primeiros raios de sol da primavera iluminavam o alpendre da casa de campo em Campos do Jordão, onde Teresa e Henrique haviam encontrado refúgio após meses de tumulto. A propriedade, escondida entre araucárias centenárias e jardins floridos, era muito diferente da suntuosa mansão paulistana, menor, mais aconchegante, com uma atmosfera que convidava ao relaxamento e à simplicidade. 6 meses haviam se passado desde que Teresa aceitara retornar para a vida de Henrique. 6 meses de adaptações, descobertas e um amor que só crescia a cada dia. O escândalo, como todos os escândalos na sociedade contemporânea, eventualmente perdeu força. Outros assuntos ocuparam as manchetes, outras fofocas preencheram as colunas sociais. Aos poucos, o relacionamento deles deixou de ser uma sensação e tornou-se apenas mais um fato da vida. Naquela manhã específica, Teresa observava a paisagem montanhosa com uma xícara de chá nas mãos,
envolta em um cobertor macio. Henrique ainda dormia, algo raro, pois geralmente era o primeiro a levantar. Mas na noite anterior, haviam ficado acordados até tarde, conversando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando juntos. Bom dia! A voz sonolenta dele interrompeu seus pensamentos. Henrique saía pela porta da varanda, ainda de pijama, os cabelos desalinhados de uma forma que o tornava ainda mais atraente aos olhos dela. Bom dia, dorminhoco! Sorriu Teresa, abrindo espaço no sofá de Vime para que ele se juntasse a ela sob o cobertor. Dorminhoco! Olha quem fala. A pessoa que normalmente precisa de 3 despertadores para levantar, provocou ele, beijando-lhe a testa carinhosamente. Era assim entre eles. Agora leve, natural, íntimo, como se tivessem passado a vida inteira juntos e não apenas alguns meses. Sabe o que estava pensando? Perguntou Teresa, recostando a cabeça no ombro dele. Deixe-me adivinhar. No chá de bebê que Dona Cida está planejando sem a gente saber? Teresa riu. A notícia da gravidez, descoberta há 2 semanas, ainda era novidade para eles, mas de alguma forma a cozinheira já estava organizando celebrações nos mínimos detalhes. Não, pensava em como mudou tudo em 1 ano. Lembra do primeiro dia que cheguei à mansão? Tão assustada, tão perdida. Henrique assentiu, lembrando-se daquela jovem, tímida de olhar curioso que cruzara sua porta, carregando uma mala pequena e sonhos grandes. Você parecia um cervo assustado, pronto para fugir ao primeiro sinal de perigo, recordou ele. E você parecia um bloco de gelo com pernas, rebateu ela provocativa. Mal falava, mal olhava para as pessoas. Ele riu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. O homem que eu era antes de você entrar na minha vida, às vezes, nem o reconheço mais. Eu reconheço, disse Teresa, tocando suavemente o rosto dele. Ele sempre esteve aí apenas esperando alguém que pudesse enxergá-lo além das aparências. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Henrique relutantemente se levantou para atender, voltando minutos depois com uma expressão séria. Era o Paulo. Regina está tentando voltar a São Paulo. O nome da ex-governanta ainda causava um desconforto imediato em Teresa. Após todo o escândalo, Regina havia sido praticamente forçada a se mudar para o Rio de Janeiro, onde uma irmã vivia. As provas de sua participação na manipulação da mídia, incluindo e-mails trocados com jornalistas e gravações de conversas telefônicas obtidas legalmente, haviam sido suficientes para que Henrique ameaçasse um processo por difamação caso ela permanecesse em São Paulo. O que ela quer? Perguntou Teresa tenso. Segundo Paulo, está doente. Quer fazer as pazes antes... Henrique hesitou, escolhendo as palavras. Antes que seja tarde demais. Teresa sentiu um nó na garganta. Por mais que Regina tivesse causado dor e sofrimento, a ideia de alguém enfrentando uma doença grave sozinha, longe de casa, era perturbadora. Você acha que é verdade? Ou apenas mais uma manipulação? Henrique sentou-se novamente, pensativo. Paulo disse que ela realmente não parece bem. Perdeu muito peso, está frágil. Um silêncio pesado caiu entre eles. Finalmente Teresa falou. Acho que devemos vê-la. Tem certeza? Depois de tudo que ela fez? Justamente por isso. Não quero carregar ressentimentos, Henrique, especialmente agora com um bebê a caminho. Quero que nossa vida seja construída sobre perdão e compreensão, não sobre mágoas antigas. Henrique olhou para ela com admiração. Teresa sempre o surpreendia com sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, de oferecer segundas chances, de perdoar. Era uma das muitas qualidades que o haviam feito se apaixonar por ela. Você é extraordinária, disse ele, beijando-lhe as mãos. Se é o que você quer, iremos a São Paulo na próxima semana. 5 dias depois, Teresa e Henrique estavam em um quarto simples de hospital na zona sul de São Paulo. Regina, deitada em uma cama hospitalar, parecia apenas uma sombra da mulher altiva e controladora que um dia fora. Seu rosto estava encovado, os cabelos, agora completamente grisalhos, haviam perdido o brilho, e seus olhos, antes afiados como punhais, estavam opacos e cansados. Não esperava que viessem,
disse ela com voz fraca. Não viemos por obrigação, respondeu Henrique. Viemos porque acreditamos no poder da reconciliação. Regina desviou o olhar, visivelmente constrangida. Não mereço isso, não depois do que fiz. Todos cometemos erros, interveio Teresa, aproximando-se da cama. Alguns maiores que outros, mas todos merecem uma chance de recomeçar. A ex-governanta finalmente olhou para Teresa e havia lágrimas em seus olhos. Como pode ser tão boa comigo? Tentei destruir sua reputação, seu relacionamento. Porque entendo o que é amar alguém a ponto de perder a razão, respondeu Teresa com simplicidade. A diferença é que tive a sorte de ser amada de volta. Regina deixou escapar um soluço, décadas de amargura e ressentimento finalmente encontrando uma válvula de escape. Dediquei minha vida a ele, à família dele, e quando percebi que você havia conseguido em meses o que não consegui em anos, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Henrique aproximou-se também, colocando uma mão no ombro de Regina. Você foi importante para minha família por muitos anos. Isso ninguém pode negar ou apagar. Mas o amor não pode ser forçado ou conquistado por tempo de serviço. Simplesmente acontece. Eu sei, suspirou Regina. Agora sei. E sinto muito. Realmente sinto. Está perdoada, disse Teresa, segurando a mão ossuda da ex-governanta. Agora precisamos olhar para frente, não para trás. Quando saíram do hospital horas depois, tanto Teresa quanto Henrique sentiam um peso sendo removido de seus corações. O perdão havia liberado não apenas Regina, mas a eles mesmos, de um ciclo de ressentimento que poderia ter envenenado sua felicidade. Você está bem? Perguntou Henrique, notando o silêncio reflexivo de Teresa enquanto dirigiam de volta para Campos do Jordão. Estou. Na verdade, estou melhor do que esperava. Vê-la assim, tão diferente, fez-me perceber como a raiva e o ressentimento podem consumir uma pessoa por dentro. É uma lição importante para lembrarmos, concordou ele. Especialmente agora, com um pequeno a caminho. Teresa sorriu, colocando instintivamente a mão sobre a barriga ainda plana. Acha que será menino ou menina? Não importa, respondeu Henrique, cobrindo a mão dela, com a sua por um momento. Será perfeito de qualquer maneira porque é nosso. As semanas que se seguiram foram de intensa preparação. Ainda que estivessem apenas no início da gestação, tanto Teresa quanto Henrique não conseguiam conter a empolgação. A casa de campo em Campos do Jordão, que antes era apenas um refúgio temporário, começou a ser adaptada para se tornar um lar permanente. Henrique havia decidido reduzir suas atividades em São Paulo, delegando mais responsabilidades a executivos de confiança para poder passar mais tempo com sua nova família. A notícia da gravidez, quando finalmente foi tornada pública, causou menos alvoroço do que temiam. Alguns tabloides tentaram ressuscitar a polêmica, mas o interesse geral havia diminuído consideravelmente. O casal recebeu mais mensagens de felicitações do que de críticas, inclusive de pessoas que antes haviam sido céticas sobre seu relacionamento. Uma tarde, enquanto organizavam o que seria o quarto do bebê, Teresa encontrou uma caixa antiga no fundo de um armário. Dentro havia fotografias, cartas e pequenas lembranças, memórias da vida anterior de Henrique, incluindo várias imagens dele com Helena, sua falecida esposa. Desculpe, disse Teresa quando ele entrou no quarto e a encontrou olhando as fotos. Não queria intrometer. Em vez de ficar aborrecido, Henrique sentou-se ao lado dela no chão pegando uma das fotografias. Ele e Helena em uma praia, sorridentes, claramente apaixonados. Ela teria gostado de você, disse ele suavemente. Helena sempre dizia que eu precisava aprender a abrir meu coração mais. Ela era linda, observou Teresa, olhando a mulher de cabelos claros e sorriso luminoso na fotografia. Era. Por dentro e por fora. Henrique pegou outra foto, esta mostrando Helena em frente a uma escola. Ela era professora de crianças com necessidades especiais. Dedicava-se completamente a seus alunos. Foi assim que nos conhecemos, em um evento beneficente para a escola dela. Teresa ouviu com interesse genuíno.
Ao contrário do que muitos poderiam pensar, não sentia ciúme do amor que Henrique havia sentido por Helena. Pelo contrário, sentia gratidão por aquela mulher que, mesmo sem saber, havia preparado o coração dele para amar novamente. Quando ela se foi, continuou Henrique, pensei que nunca mais conseguiria sentir nada, que o melhor a fazer era me fechar, me isolar, me concentrar apenas no trabalho. Construí muros tão altos ao meu redor que nem percebia mais que estavam lá. Até que uma mineira desajeitada começou a tocar. Seu piano, sorriu Teresa. Ele riu, lembrando-se daquele momento que agora parecia ter acontecido em outra vida. Exatamente. Você não bateu na porta pedindo para entrar. Simplesmente encontrou uma fresta nos muros e deslizou por ela antes que eu percebesse. Teresa encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se plena. Acha que seremos bons pais? Cometeremos erros, com certeza. Mas se amarmos esse filho metade do que amamos um ao outro, já será o suficiente. Os meses passaram rapidamente. A barriga de Teresa crescia, assim como a expectativa do casal. Descobriram que seria uma menina, e depois de muita discussão, decidiram chamá-la de Esperança, um nome que simbolizava perfeitamente o que ela representava em suas vidas. Regina, surpreendentemente, começou a se recuperar após receber tratamento adequado. O diagnóstico inicial de uma doença terminal revelou-se incorreto. Ela sofria de uma condição tratável que havia sido agravada por anos de estresse e amargura. Teresa e Henrique a visitavam regularmente e, aos poucos, uma relação de respeito mútuo começou a se formar entre os três. A mansão em São Paulo foi colocada à venda. Embora repleta de memórias, algumas boas, outras nem tanto, ambos sentiam que era hora de um novo começo, em um lugar que fosse verdadeiramente deles. A casa em Campos do Jordão, com seu charme rústico e ambiente acolhedor, representava melhor o que haviam se tornado juntos. Quando o momento do parto chegou, em uma noite estrelada de verão, Henrique estava ao lado de Teresa a cada segundo. Segurou sua mão, enxugou seu suor, incentivou-a nos momentos de dor mais intensa. E quando finalmente ouviram o primeiro choro de esperança, as lágrimas que derramaram juntos eram de uma alegria tão profunda que transcendia palavras. Ela é perfeita, sussurrou Henrique, olhando para o pequeno embrulho nos braços de Teresa. É nossa, respondeu ela simplesmente, exausta, mas radiante. O milionário, agora transformado, aprendeu a ser pai, marido e homem de verdade. E ela, que um dia chegou com uma mala nas mãos e um coração intocado, se tornou o centro da vida dele. Não mais empregada, não mais sombra, mas mulher amada e respeitada. Os primeiros meses de esperança foram um turbilhão de descobertas, noites mal dormidas, fraldas trocadas e momentos de pura magia. Henrique revelou-se um pai dedicado e presente, desafiando todos os estereótipos do empresário workaholic. Teresa floresceu na maternidade, encontrando uma força interior que nem sabia possuir. Na manhã do primeiro aniversário de Esperança, enquanto observavam a filha dando seus primeiros passos hesitantes pelo jardim, Henrique abraçou Teresa por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Sabe o que estava pensando?" perguntou ele. "No quê?" "Em como tudo poderia ter sido diferente se você não tivesse aceitado aquele emprego, se Regina não tivesse ligado para a agência procurando mais uma empregada para torturar." Teresa riu da descrição. "Acredita em destino?" "Antes não. Agora, acho que sim. Ou pelo menos acredito que algumas almas estão destinadas a se encontrar. Não importa os obstáculos." Esperança caiu sentada, na grama, mas em vez de chorar, riu alegremente e tentou se levantar novamente. Sua determinação lembrava tanto a mãe. "Ela tem seu sorriso", observou Henrique. "E sua teimosia", rebateu Teresa. "Touché." Naquela tarde, fizeram uma pequena celebração. Apenas os mais próximos estavam presentes. Dona Cida, que agora trabalhava para eles apenas algumas vezes por semana. Paulo, que continuava como motorista e amigo de confiança. Alguns vizinhos que haviam se tornado amigos queridos. Os pais e irmãos de Teresa, que finalmente haviam aceitado o relacionamento após verem a felicidade genuína da filha. Enquanto Esperança soprava sua primeira velinha, com
ajuda considerável dos pais. Teresa não conseguia deixar de pensar na jornada extraordinária que a trouxera até ali. Da pequena Teófilo Otoni a São Paulo, do quarto de empregada à posição de esposa e mãe, de uma jovem insegura a uma mulher confiante e realizada. A história não termina com promessas vazias, mas com uma nova vida nos braços. O bebê, batizado de Esperança, é a prova viva de que o amor, quando é real, sobrevive a tudo, ao escândalo, ao orgulho, à distância. E no entardecer de um dia comum, quando ele diz: "Achei que minha vida tinha acabado, quando perdi tudo, mas na verdade ela só começou quando conheci você." Ela sorriu, porque entendia que o amor não se encontra, o amor nos encontra. Mais tarde, quando todos já haviam partido e Esperança dormia pacificamente em seu berço, Teresa encontrou Henrique na varanda contemplando o céu estrelado. Juntou-se a ele, envolvendo-o em um abraço silencioso. "Um centavo por seus pensamentos", disse ela, usando uma expressão que aprendera com ele. "Pensava em como sou um homem de sorte", respondeu Henrique, puxando-a para mais perto. "Em como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos." "Nunca imaginei que terminaria assim quando desci daquele ônibus em São Paulo", confessou Teresa. "Estava tão assustada, tão certa de que seria apenas mais um trabalho temporário. E eu nunca imaginei que encontraria o amor novamente, muito menos com a mulher que apareceu para limpar minha casa", sorriu ele. "A vida tem um senso de humor interessante." "Tem mesmo." Por alguns momentos ficaram em silêncio, apenas aproveitando a presença um do outro, o calor compartilhado, a intimidade construída ao longo do tempo. "Henrique? Ainda tem aquele piano na mansão?" "Sim. Por quê?" "Estava pensando, talvez pudéssemos trazê-lo para cá, para a Esperança aprender a tocar um dia." Henrique sorriu, imaginando a filha sentada ao piano, pequenos dedos descobrindo as teclas. "É uma ótima ideia. Ela vai adorar." "E quem sabe", acrescentou Teresa com um brilho maroto nos olhos, "você finalmente termina aquela melodia que começou a compor há tanto tempo." "Já terminei", respondeu ele, surpreendendo-a. "Na verdade, terminei no dia que descobrimos que você estava grávida. Só não mostrei ainda. Quero ouvir." "Amanhã", prometeu ele. "Hoje, só quero ficar aqui com você, agradecendo por cada decisão, cada coincidência, cada pequeno milagre que nos trouxe até aqui." Teresa assentiu, entendendo perfeitamente o sentimento. Em um mundo tão vasto, com tantas possibilidades e caminhos diferentes, eles haviam conseguido se encontrar. Apesar das diferenças sociais, apesar dos preconceitos, apesar das intrigas. E agora estavam construindo algo belo juntos, não apenas uma família, mas um legado de amor, perdão e esperança. "Achei que minha vida tinha acabado quando perdi tudo", murmurou Henrique, repetindo as palavras que havia dito tantas vezes antes. "Mas, na verdade, ela só começou quando conheci você." Teresa sorriu, aconchegando-se mais contra ele, porque entendia, finalmente e completamente, que o amor não se encontra. O amor nos encontra. Às vezes nos lugares mais improváveis, nas circunstâncias mais inesperadas. E quando isso acontece, tudo o que podemos fazer é abrir o coração e permitir que ele transforme nossas vidas para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Teresa e Henrique tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa sobre amor, superação e segundas chances emocionou você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber de qual região do Brasil você está nos acompanhando. Até a próxima história.